Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal mais apocalíptico do Brasil. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Ana Maria e aqui nós estudamos as coisas que vão acontecer no final dos tempos, segundo a palavra de Deus, ok? Se você chegou agora, dá o seu like de uma vez, marca o seu joinha. E eu vou deixar aqui, como sempre, na descrição do vídeo, os primeiros estudos, a explicação de por que esse canal surgiu, tá? Somos um canal, por enquanto, bem amador, mas eu não posso, como eu já disse lá no primeiro vídeo, ficar esperando aprender um monte de coisa para depois começar, porque Jesus está voltando. Pois é, e o tempo urge. Cada dia que passa, estamos mais próximos da volta de Jesus. Então, roda a vinheta! Bom, pessoal, então agora nós vamos estudar as 70 semanas de Daniel, tá? Por que Daniel? O que Daniel tem a ver com a escatologia, o que Daniel tem a ver com o Apocalipse? Bom, antes de mais nada, vamos ler o texto, depois vocês vão entender por que Daniel. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas, e 72 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Bom, parece confuso, difícil, né? Mas não é. Nós vamos dissecar esse texto, mas antes eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, gente, o livro de Daniel, ele é altamente escatológico, altamente profético. Tá? Por isso, nós vamos abordar Daniel aqui. Outra coisa, quando fala 70 semanas estão determinadas sobre o povo, é importante, muito importante entender que cada semana dessa equivale a um ano, não são semanas de 7 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cada dia da semana equivale a um ano. Então, as 70 semanas de Daniel são semanas de anos e não de dias, ok? Isso é muito importante a gente ter em mente. E nós hoje seguimos o calendário gregoriano, tá? Esse calendário que você olha lá na folhinha, ele é um calendário gregoriano. Quando Daniel recebeu essa profecia, ele não tinha esse calendário, não existia esse calendário. Esse calendário, ele é historicamente recente. O calendário de Daniel é um calendário bíblico. Nós vamos ver, então, entender o que é isso. Bom, vamos lá. O nosso calendário, tá? O nosso calendário foi adotado dia 15 de outubro de 1582, nos países católicos. Os países protestantes demoraram um pouco, mas acabaram aceitando também, obviamente, né? Porque na época era a reforma protestante, a gente sabe na história que havia toda aquela treta entre católicos e protestantes e tal. E os protestantes não aceitavam a regência do Papa, então eles não queriam aceitar o calendário, mas no fim das contas aceitaram. Só que voltando bastante na história, até o ano 46 antes de Cristo, surgiram vários calendários, só que nenhum deles dava certo. O último calendário antes desse ano, 46 a.C., foi o calendário de Numa Pompílio, que era dividido em 355 dias, distribuído em 12 meses.
Era o mais próximo, né, do calendário que a gente tem hoje, mas ainda mais diferente, né? Vocês podem ver aí, né? O último mês do ano era fevereiro, olha como os dias aí eram diferentes do nosso, né? 29, 31, 29, 31, beleza. E aí, nós percebemos, então, que essa estrutura, né, de 29, 31, também não dava certo. Por quê? As estações do ano, elas aconteciam em datas diferentes, porque esse calendário, ele não correspondia ao ano solar. Então, em 45 a.C., Júlio César criou o calendário juliano. Como era o calendário juliano? O ano ia começar dia 1º de janeiro, como temos hoje. O ano seria composto por 365 dias e 6 horas e divididos em 12 meses. Aí tinha essas 6 horas sobrando. O que ia fazer com essas 6 horas? Iria se incluir um dia a mais em fevereiro, de 4 em 4 anos, que é o nosso famoso ano bissexto. Então, como a gente percebe aí, é muito parecido com o nosso. Talvez você esteja pensando, mas esse é o nosso calendário? 365 dias, 12 meses, um ano bissexto de 4 em 4 anos, começa em janeiro, é o nosso calendário. Quase. Só que esse calendário também começou a dar problema. E aí, lá na frente, agora sim, em 1582, o Papa Gregório resolveu reformular este calendário. E aí, os anos bissextos pararam de acontecer nos anos centenários, ou seja, os anos que são múltiplos de 100, a não ser nos anos múltiplos de 400. Ou seja, não necessariamente o ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. Tá? Quando chega no ano centenário, esse ano bissexto não acontece. Tá? Talvez você nunca tenha percebido isso, eu também não tinha percebido isso, mas é assim que o nosso calendário funciona. Aí tem uma série de contas de matemática e tal, que não é o nosso objetivo aqui mesmo, porque eu não sei muito de conta, né? Mas só para vocês entenderem como nós chegamos nesse calendário que nós temos hoje. Mas nós temos o ano bíblico, tá? Que é o ano também chamado de ano profético. No calendário bíblico, o mês tem 30 dias, pronto, acabou, tá? Então, um ano bíblico tem 360 dias, tá? Como que a gente sabe isso? Nós temos um exemplo em Gênesis, que é lá na história de Noé. Gênesis 7:11 e 8:4 fala de 5 meses, que é o tempo do dilúvio. Só que, mais à frente, em Gênesis 7:24 e depois em Gênesis 8:3, né, antes do 8:4, obviamente, fala da quantidade de dias, 150 dias. Se você quiser ir lá conferir, tá? Eu não botei aqui, porque, como eu disse, a intenção aqui não é ficar esmiuçando calendários e datas, mas é para a gente entender o que vai acontecer. Então, se 5 meses tem 150 dias, 150 dividido por 5, cada mês tem 30 dias. Então, quando fala em 1.260 dias, nós temos exatamente 42 meses bíblicos, tá? 42 vezes 30, 1.260, que dá 3 anos e meio. Nós vamos ver muito esse número, a gente já viu lá nos estudos atrás, né, que os 7 anos de tribulação são divididos em 3,5 a 3,5, 1.260 dias, 1.260 dias. Voltaremos lá quando estivermos falando da tribulação. Na verdade, falaremos disso várias vezes. Bom, então voltemos às 70 semanas. O versículo 24 fala que as 70 semanas elas têm 6 propósitos. Primeiro, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar a culpa,
trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, ungir o Santíssimo ou o Santo dos Santos, dependendo aí da sua versão. Alguns falam que são 7 propósitos, que cumprir a visão é um e cumprir a profecia é outro, mas não vai fazer diferença aqui, né? A diferença aqui, a questão aqui é que nós temos propósitos dentro das 70 semanas. Bom, vamos então entender a linha das 70 semanas. Primeiro, o texto fala de 7 semanas, ou seja, 49 anos. Isso já aconteceu? Vai acontecer? Isso já aconteceu. As 70 semanas começaram lá no decreto para a reconstrução de Jerusalém, tá? Que durou 49 anos, 70 semanas, ok? Depois que Jerusalém foi reconstruída, nós temos o outro período, que são as 62 semanas, que equivale a um tempo de 434 anos. Algumas Bíblias, entre o Antigo e o Novo Testamento, tem 4 folhas em branco. Não sei se a sua tem, antigamente isso tinha muito. Hoje, por causa da crise, né, tiraram as folhas em branco, mas elas representavam os 400 anos de silêncio de Deus nos profetas, né, através dos profetas. Então, e aí vem o nascimento de Cristo e tal, ou seja, nesse período aí, nós temos as 62 semanas, e aí vai surgir Cristo no final delas, tá? E elas terminam com a morte, a ressurreição, a assunção de Jesus, ok? E aí, nós vamos ter um intervalo de tempo. De quanto é esse intervalo? Não sabemos. Estamos vivendo nesse intervalo de tempo, tá? Só que esse intervalo não é um intervalo assim do nada. O texto fala de algumas coisas que vão acontecer nesse intervalo. A destruição de Jerusalém, que já houve no ano 70, guerras, desolações, que fazem um paralelo com Mateus 24, tá? Bom, e quando esse intervalo acaba? Esse intervalo acaba quando surgir o anticristo e começar a grande tribulação, tá? E aí, então, por isso são 7 anos de tribulação, que é uma semana, a última semana de Daniel. Então, a grande tribulação também é chamado de última semana de Daniel, quando o anticristo vai reinar. E aí a gente já viu nos estudos anteriores que essa semana é dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio e termina com a volta triunfal de Cristo. Tá? Nós vamos voltar várias vezes nessa figura aqui, tá? Nessa cronologia, para poder entender todo o texto, tá? Só que o que acontece? Como sempre, em Apocalipse, nós temos diferentes interpretações, tá? Como o texto é de Daniel, por muitos e muitos anos, os estudiosos, teólogos, já naquela época, né, de Cristo e antes, tentavam estudar e interpretar esse texto, tá? Hoje, também, nós temos várias interpretações, mas eu queria apenas citar 3, os preteristas, os historicistas e os futuristas. Os preteristas, eles entendem, igual a gente, tá? Até o final da 62ª semana. Só que, quando chega na última semana, o que acontece? Essa semana também, né, porque fala lá que é dividida em 3 anos e meio, 3 anos e meio. No começo dos 3 anos e meio seria a morte de Jesus e logo em seguida, no final, a morte de Estevão encerraria essa última semana. Então, as 70 semanas de
Daniel já acabaram, já aconteceram, tá? Ou seja, a última semana, ela seria sucessiva à 62ª semana, tá? Então, para os preteristas, eu não vou explicar agora o que são os preteristas, posso até depois fazer uma aula sobre isso, mas só entendendo que é um grupo chamado preteristas que acredita que as 70 semanas de Daniel já terminaram há muito tempo. Nós temos também os historicistas, que creem até certo ponto semelhante aos preteristas. Eles creem que também Ih, gente, eu botei um ano aí, desculpa, são 7 anos. Que essa última semana ela é subsequente, né, às outras, e que na primeira metade Cristo morre. Só que eles creem que a segunda metade da última semana ela é simbólica. Esses 3 anos e meio são simbólicos, tá? Então, eles vão acontecer, e nós estamos até hoje nessa última parte das 70 semanas, porque esse final seria simbólico. Só que nós estamos adotando a visão futurista, tá? Que é essa visão que nós vimos no começo, né? E tá aí de novo, tá? O nosso cronograma, que é a linha que nós estamos seguindo, tá? Esse cronograma aí, ele serve tanto para os pré-tribulacionistas quanto para os pós-tribulacionistas. A diferença é que os pré-tribulacionistas creem que na última semana nós não estaremos aqui. Eu botei um ano de novo, gente, 7 anos. Desculpa. Prometo que para os próximos vídeos eu vou arrumar. Então, os pré-tribulacionistas acreditam que o anticristo ascende e a gente é arrebatado, e os pós acreditam exatamente como está aqui, né, que não haverá arrebatamento, e a já viu isso. Bom, e é isso, tá? A gente está só começando. É um estudo longo, então eu decidi não fazê-lo todo de uma vez, tá? Esse foi só uma breve introdução. E na próxima aula nós vamos começar a nos aprofundar nessas 70 semanas, esmiuçar o texto e entender o que Daniel fala, ok? Muito obrigado. Não se esqueça aí, se você ainda não é inscrito, de inscrever, badalar o sininho e deixa o joinha aí para ajudar a gente a atingir mais pessoas, ok? Um grande abraço e até a próxima.